Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal Via África e hoje vamos falar um pouco sobre alguns contrastes da vida. Mas antes, deixe aqui o seu like nesse vídeo, já se inscreva no canal para você acompanhar todos os nossos vídeos semanais. A nossa forma de pensar e viver é influenciada por aquilo que aprendemos durante a nossa vida. A nossa criação, educação e as informações que recebemos dos pais, amigos, da escola formaram muitos dos nossos conceitos sobre a vida. Porém, em algum momento, descobrimos que os nossos conceitos, princípios e padrões são confrontados por realidades que em algum momento durante a nossa existência Deus nos ensinará através de novas experiências vividas. Sei que a principal maneira de Deus nos ensinar é através da Bíblia, sua palavra. A Bíblia revela quem Deus é, revela seus pensamentos, seu caráter, atributos. A Bíblia ensina o que Deus pensa sobre todos os assuntos que podemos imaginar. A Bíblia também nos revela quem nós somos. E quando conhecemos a Deus e mantemos um relacionamento diário com Ele, passamos a aprender também através de acontecimentos do dia a dia e através de coisas simples e corriqueiras. E na jornada da vida, andando com Deus no dia a dia, tenho aprendido que muitas vezes, quando Deus muda os nossos valores, as coisas pequenas se tornam grandes e as grandes se tornam muitas vezes pequenas. Tenho aprendido que o contentamento não é sobre coisas, sobre bens materiais, sobre lugares. O contentamento verdadeiro está em Deus. A fonte do contentamento é uma pessoa, a pessoa de Deus, e não coisas. E algumas experiências missionárias me ensinaram sobre isso. Por exemplo, quando pensamos sobre coisas simples versus coisas sofisticadas. As coisas simples, aquelas que consideramos muitas vezes como pequenas, como uma colher de arroz, um copo de água ou um pedaço de pão, é considerado por quase 1 bilhão de pessoas que passam fome no mundo algo grandioso e valioso em muitos lugares. E faz as pessoas se sentirem as pessoas mais gratas e felizes do mundo por receberem essa porção. Enquanto que coisas requintadas, sofisticadas, como uma comida feita por um chefe de um caro e conceituado restaurante, por exemplo, muitas vezes é insuficiente para gerar gratidão, alegria ou felicidade para alguém. Então, assim também é possível alguém que encontrou em Deus o contentamento ser mais grato e feliz, mesmo estando em um lugar muitas vezes precário, pequeno, pobre e simples, do que alguém sem Deus que esteja em um lugar grandioso e estruturado com todos os recursos disponíveis. E por que isso acontece? Isso acontece porque Deus é a razão do verdadeiro contentamento. Ele é a própria felicidade. E quem é a habitação dele está contente em qualquer situação, circunstância e contexto. Eu hoje vivo em um país considerado como o primeiro mundo e muitas vezes estou andando no meio de lugares, casas e carros caríssimos no centro da riqueza do planeta, de pessoas milionárias que vestem e comem do melhor desse mundo. E mesmo assim é possível perceber que muitos estão vazios, infelizes, inquietos. Sim, em meio a tudo isso é possível se sentir desta maneira. E para mim está mais do que claro que nenhuma dessas coisas são suficientes para produzir sentimento de realização, porque a realização não está em coisas, está em Deus, como eu disse. E quero deixar bem claro que a causa da tristeza, depressão, desânimo, desejo de suicídio, infelicidade não são coisas materiais ou riquezas. Não estou dizendo que não podemos ser ricos ou ter coisas. O problema não é ter acesso a tudo isso. O problema não é ser rico e frequentar lugares caros, de maneira nenhuma. O problema é a ausência de Deus e a tentativa de substituir essa ausência por coisas materiais. O problema é a tentativa de substituir a verdadeira felicidade que somente Deus pode dar, através da salvação em Jesus Cristo, que nos pode fazer livres e termos livre acesso e temos comunhão direta com Ele. Quando eu fui ao continente africano, em Moçambique, conheci pessoas que se sentem felizes, amadas, cuidadas,
privilegiadas, mesmo não tendo a mínima estrutura material. Dormindo muitas vezes sem um colchão, sem nunca ter tomado um banho em chuveiro, ou nunca ter comido nada diferente de talvez mandioca e arroz. Aí você pode perguntar, o que faz elas se sentirem assim? A resposta é Deus. O amor de Deus que invade o interior, preenche e os deixa satisfeitos. Deus é aquele que faz o muito parecer pouco e o pouco parecer muito, porque a medida de realização verdadeira e plena está nele, não em quantidade de coisas que temos. Aprendi que muitas vezes pessoas que têm muito sentem que não têm o suficiente, enquanto pessoas que têm pouco ou quase nada vibram, se alegram e sentem ter o suficiente, mas com pouco. Aprendi quando vi pessoas que sobrevivem com 2 ou 3 peças de roupas e se alegram verdadeiramente por receberem uma nova peça usada de roupa. Vi o pouco sendo valorizado como muito, mesmo sendo pouco aos meus olhos. Aprendi também tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil, quando vi pessoas comprando dezenas de peças ou centenas de peças de roupa, mesmo já tendo muitas, com o armário lotado, e mesmo assim esse muito quase sempre continuando sendo pouco. A opinião da maioria dos especialistas é que a desigualdade social, distribuição desigual de renda e de riquezas é um grande problema no mundo. E de fato é, mas Deus atua acima dessa realidade, independente desse contexto, e fazendo muitas vezes que o desprezado e marginalizado, quando se torna um filho de Deus através da cruz, se sinta como um príncipe. E muitas vezes fazendo com que aqueles que se sentem como príncipes, mas que ainda não se tornaram filhos de Deus, se sintam desprezados e marginalizados. Sim, esse é o sentimento de muitos ricos dessa terra, quando se sentem vazios, depressivos, pois não conseguem extrair de coisas materiais a verdadeira alegria. Deus faz o esquecido se sentir lembrado e faz com que o lembrado se sinta esquecido. O que se sente esquecido pelo mundo, que não é nem ao menos um número, que não faz parte nem sequer de um censo do seu país. Aqueles que são esquecidos pela sociedade e pelos governantes, quando têm Deus, se sentem acolhidos, lembrados e protegidos. Enquanto aqueles que são lembrados entre os importantes, que têm seus nomes em destaque na mídia, que possuem milhares de seguidores em mídias sociais, mesmo sendo lembrados, se sentem muitas vezes esquecidos e sozinhos. Nada é mais terrível que ser lembrado pelas pessoas e se sentir esquecido por Deus. Isso porque somente se sentem esquecidos por Deus aqueles que se esquecem de Deus. Há muitos contrastes nessa vida. Deus faz o importante se sentir pequeno e o pequeno se sentir importante. Deus faz o rico se sentir pobre e o pobre se sentir rico. Deus faz o preso se sentir livre e o livre se sentir preso. Deus faz tudo isso porque Ele está acima dos lugares, acima das riquezas, acima das pessoas, das coisas, acima de tudo. Então, o que é melhor? Ter tudo isso, todas essas coisas, ou pertencer àquele que está acima de tudo? Ter ou pertencer? Quando somos resgatados do pecado e nos tornamos filhos de Deus, passamos a pertencer a um Pai, uma família e a um reino. Então precisamos responder, é melhor ser aquele que tem tudo, mas não pertence a nada? Ou é melhor, mesmo que não tenha nada, pertencer ao tudo? É melhor ser aquele que tem algo, mas não pertence a ninguém? Ou é melhor não ter ninguém e pertencer a alguém? Estou aprendendo que podemos sentir as melhores sensações da vida, independente de lugar ou contexto que estamos inseridos. Alegria, felicidade, prazer, paz, segurança, ânimo, força, motivação e todos os sentimentos bons não dependem de lugar, dinheiro, status ou poder. Não é sobre um lugar. Sentir e experimentar todas essas coisas boas dependem única e exclusivamente de nossa comunhão com Deus,
que pode ser acessada através do novo e vivo caminho pelo sangue de Jesus em todos os lugares da terra, seja nos lugares mais ricos ou mais pobres, seja nos lugares mais lembrados ou até mesmo nos mais esquecidos. Estar em comunhão com Deus é o melhor dessa vida. Não há acusação, não há vazio, não há tristeza e não há medo. Dificuldades temos em todos os lugares do planeta, mas o Deus verdadeiro não pode ser encontrado, sentido e conhecido em coisas ou lugares. Deus é encontrado, sentido e conhecido em uma pessoa, a pessoa de Jesus. A Bíblia diz que quem tem um filho tem o Pai, quem vai ao Pai vai ao Filho. Qualquer coisa fora disso são deuses falsos, que não preenchem e não geram uma verdadeira satisfação. O emprego, o status, o dinheiro, bens, fama, sem Deus é um falso Deus. Então Deus está acima de tudo. Não se esqueça do tempo, do lugar e das coisas.